O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Estamos nos aproximando do mês de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E o tema da nossa conversa de hoje será sobre feminicídio, qualificadora do crime de homicídio praticado contra a mulher nos casos de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E o nosso convidado é o Dr. Felipe Munguba. Ele é juiz de direito titular da 2ª Vara de Coruripe e substituto na 7ª Vara Criminal da capital. Ele já está aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos a presença honrosa do Dr. Felipe Munguba. Ele é juiz de direito titular da 2ª Vara de Coruripe e substituto na 7ª Vara Criminal da capital, que abordará o tema feminicídio, qualificadora do crime de homicídio praticado contra a mulher, nos casos de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e sentimos muito honrados com a sua presença. Como temos muito assunto para aprender com o senhor, o que é feminicídio? Bom, você já deu a definição, basicamente, aí, quando você fez a leitura, do que está na lei. Feminicídio, para quem não é acostumado com a área do direito, né, ela é uma circunstância qualificadora. O que você costuma explicar quando eu vou fazer um júri para os jurados? Quando você mata alguém, a lei traz uma pena. A pena ela começa em 6 e vai até 20 anos, né? Entretanto, há determinadas situações que a lei entende que deve ser reprimida de forma mais grave. E por isso, né, ela dá um tratamento diferenciado. Há essas circunstâncias que chamam circunstâncias qualificadoras. Há várias. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, do motivo fútil, do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E, em 2015, foi implementado essa, que se chama feminicídio. Consequência prática de uma circunstância qualificadora, basicamente ao invés de a pena começar em 6 e ir até 20, ela dobra. Ela começa em 12 e pode ir até 30 anos. Essa qualificadora do feminicídio, né, conforme você também já leu aí, nada mais é do que reprimir aquelas pessoas que matam mulheres em razão da condição do sexo feminino. Né? Isso se dá de duas formas. Também está na lei. Em 2015 essa lei foi implementada, né? Passou a vigorar. Sexo feminino em ambiente de violência doméstica ou familiar, ou seja, dentro de casa, geralmente crimes praticados por companheiro, ex-companheiro, maridos, namorados, contra, né, seu consorte, ou em razão de menosprezo ou né, preconceito contra a condição do sexo feminino. Então, existe uma diferença entre feminicídio e femicídio. Que falam que femicídio, o que é isso? Uma coisa é matar mulher. Toda morte, nem toda morte de mulher é feminicídio, né? Mas toda morte de mulher é um femicídio. Então, você pode ter femicídio com feminicídio ou um femicídio sem feminicídio. Para ser feminicídio, tem que se enquadrar nessas características da lei. Ser praticado em ambiente doméstico familiar ou em razão de menosprezo ou preconceito à condição de mulher. O senhor elencou as qualificadoras, mas vamos entrar no pormenor dessas qualificadoras. Em que circunstâncias essas qualificadoras se evidenciam?
O feminicídio, né, ele nada mais é do que o retrato, do que, vamos dizer assim, o desfecho trágico de uma fatalidade que geralmente ocorre anteriormente. A mulher que é vítima, né, de uma trágica morte em razão do rompimento do relacionamento, geralmente já foi ameaçada, já foi, né, já sofreu violência doméstica, já foi lesionada, e o Estado não foi efetivo o suficiente para conseguir prevenir, enquanto podia, aquela consequência trágica, né? Então, o feminicídio, ele é isso, ele é basicamente o decreto da falência do Estado enquanto protetor ou garantista dos direitos das mulheres, que deveria ser uma das suas funções. Então, nesse entendimento, o feminicídio poderia nem ter razão da existência. A existência humana, a vida humana que deveria ser preservada. Toda vida tem sua sacralidade e merece seu valor. Ninguém é mais importante que ninguém. Você, enquanto ser humano, tem sua vida. Entretanto, né, eu sou de João Pessoa, da Paraíba. Você é daqui, também nordestino. O brasileiro, especialmente nordestino, nós temos uma cultura, né, arraigada, ainda muito forte, de machismo, né, de tratar a mulher como objeto, de ter a mulher enquanto posse. E isso gerou, infelizmente, um número crescente de violência contra a mulher e de mortes de mulheres em razão disso, do homem achar que é um proprietário ou posseiro da mulher, que a mulher tem que fazer o que ela quer, que se não fizer o que ela quer, né, ela vai sofrer as sanções, violência e morte. Infelizmente, no Nordeste ainda isso é muito arraigado e a lei veio exatamente para isso, para dar um recado. Né? No Brasil, a gente tem esse costume, tentar resolver as coisas pela lei. A gente cria lei para tudo e esquece, né, que o principal é investir na educação. Porque isso se resolve ensinando as crianças, né, a tratar igual, homem e mulher. Verdade. E o que é que acontece em razão disso? A lei trouxe uma pena mais grave para tentar reprimir a quantidade de crimes que são praticados contra mulheres. A lei foi efetiva? Não sei lhe dizer, porque não há uma redução grande do número de mortes desde a implementação da lei. Né? A pena foi agravada, com razão. A gente precisa trazer esse recado à sociedade, mas, como eu tinha dito anteriormente, precisa também investir em educação, porque isso só vai mudar esse quadro caótico, quando a geração do futuro, a geração de amanhã, que está sendo educada hoje, tiver a compreensão dentro de sua cultura que homem e mulher são sim iguais, não são iguais apenas porque a Constituição diz lá no artigo 5º, mas tem que ser igual na prática. Uma coisa é ser igual no papel, outra coisa é na prática. Você pega, né, por exemplo, os espaços de poder, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, veja a representatividade das mulheres dentro do meu órgão, Poder Judiciário, né, veja a quantidade de juízes e juízas. Hoje vem aumentando, graças a Deus, gradativamente o número de colegas magistrados, mas as mulheres ainda são minorias nos espaços de deliberação e de tomada das decisões de poder. Aí se obriga a ter até cotas para chapas eleitorais. Tem uma discussão no Congresso, né? Inclusive ter cota para mandado. Hoje tem cota para chapa, né? Hoje tem aquela cota de 30%. O Congresso já está trabalhando, né, uma ideia futura de criar cotas para a mulher ocupar o mandato parlamentar. E eu, particularmente, eu sei que não é nosso tema, mas eu sou entusiasta dessa ideia. É efetiva. Isso você está mostrando que você quer trazer a representatividade da mulher, né, na mesma condição que os homens. Aí alguém vai discutir sobre se representa de fato o povo ou não. Mas como a mulher também é maioria na população... A gente precisa saber também se nosso sistema proporcional eleitoral como é hoje representa ou não, porque eu voto numa pessoa e elejo outra, né? Assim, a representatividade ela tem vários vieses que podem ser abordados sob essa ótica, mas você bem lembrou que a mulher é a maioria da população brasileira já. Se fosse na proporcionalidade, mais de 50% das vagas seriam delas. Quais as consequências, eu digo assim, de forma processual e no seu dia a dia, da inclusão do feminicídio no rol de crimes hediondos, para dizer da importância dessa inclusão, para quem está nos assistindo? Para o espectador saber rapidamente o que é um crime hediondo, né? Crime hediondo é que a lei disse, uma escolha do legislador, eu quero que esses crimes sejam tratados de uma forma mais severa, né? E para isso eu vou dar esse adjetivo, hediondo. E as consequências práticas disso? Basicamente influencia na progressão de pena. Não sei se o telespectador sabe, no Brasil, se você é condenado a uma pena, você nunca vai cumprir ela inteira.
né? Em regra, existe a progressão de pena. Você é condenado a 10 anos, você vai cumprir um pedaço preso, um pedaço em semiaberto, outro pedaço em regime aberto até extinguir a pena. Nos hediondos, essa progressão ela é mais, vamos dizer assim, demorada. Feminicídio, por ser hediondo, né? A lei, através do pacote anticrime, que foi aprovado em dezembro de 2019, fez uma alteração na lei de execuções penais, e hoje um crime hediondo com resultado morte, que seria o caso do feminicídio consumado, né? Se a pessoa não é reincidente, ela tem que cumprir metade da pena, 50% da pena para depois progredir. E se a pessoa é reincidente, ela tem que cumprir 70% da pena para conseguir uma progressão. Então, o resultado prático é esse. Ela vai passar efetivamente mais tempo preso, em razão de ter cometido o feminicídio, porque o feminicídio é um crime hediondo. Isso significa, na matemática, que o homicídio simples é de 6 a 20, no feminicídio de 12 a 30. 12 a 30. 12 a 30. Então, na progressão, ele passa no mínimo... Eu sou ruim de conta, mas você pega aí, vamos dizer que ele esteja no mínimo de 12 anos, ele vai passar 70% desse tempo, metade de 12 dá 6, vai ficar uns 8 anos preso, né? Mais ou menos por aí. Verdade. Quais são os casos de feminicídio mais comuns que são julgados no judiciário alagoano? O mais comum de feminicídio, tanto no judiciário alagoano quanto no judiciário brasileiro, é o praticado em contexto de violência doméstica, aquele crime de dentro de casa, né? Briga de marido com mulher em razão da mulher não satisfazer as necessidades que o marido entende que é a obrigação dela. Muitas vezes motivados por rompimentos de relacionamento, a pessoa não aceita o fim do relacionamento, né? E por motivos de ciúmes ou coisa que o valha, entende que se a mulher... São frases clássicas, né, Flávio? Se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Cotidianamente a gente vê isso dentro do judiciário alagoano. Não sei se você sabe, em Alagoas, desde 2007, né, até 2020, morre assim uma média de 100 mulheres por ano. É muita mulher. Deu uma reduzida em razão da pandemia, agora 2019, 2020, porque também o povo parou de frequentar a rua, mas os casos de violência doméstica dentro de casa aumentaram, porque o povo ficou mais trancado dentro de casa, né? Então, dentro do judiciário, esse crime de feminicídio, né, que se chama feminicídio íntimo, a doutrina denomina feminicídio íntimo, que é aquele praticado dentro de casa, é o mais comum, que a gente vê tanto aqui em Maceió, como nos interiores pelos quais eu já tive a oportunidade de trabalhar. Infelizmente, isso acontece e com a frequência bastante elevada. Como eu tinha dito, feminicídio ele é o final da ópera trágica, né? Mas a violência doméstica, todo dia, um juiz, um delegado, ele recebe pedido de medida protetiva aqui dentro de Alagoas para aplicar em favor da mulher, porque é cotidiano. Eu, chegando no Tribunal de Justiça, eu fui surpreendido positivamente por um violência-tômetro, né? Um índice de violência, medidor de violência. Medidor de violência. E vai apresentando essas atitudes do homem que vão sendo praticadas, a mulher não vai notando e espera até o final, mas é uma escala bem interessante. Isso é cultural, né? Essa ideia de que a mulher, em razão de ter o dom que Deus deu, de parir, de dar à luz, de que ela deve ser responsável pela casa porque ela é a gerente da maternidade, né? Esse conceito social que nos foi embutido de tratar a mulher como sempre dona de casa e submissa à vontade do homem, que é o provedor do lar, né? Faz a mulher muitas vezes ter vergonha de denunciar, de não ir atrás, de ter vergonha de falar com a vizinha, com o parente que está sofrendo violência para não expor o marido. Eu muitas vezes, já aprendi gente, a mulher vem lá pedir, pelo amor de Deus, doutor, solte meu marido, ele é uma pessoa boa, só faz isso quando bebe, ele não vai fazer mais. Isso é triste, isso é triste. Mas é cotidiano, porque a própria mulher, ela tem essa ideia dentro da cabeça dela, porque foi criada assim, né? A gente aqui no Brasil, e especialmente dentro do interior do Nordeste, tem ainda essa cultura arraigada, que só a educação, com muito tempo, né, e medidas efetivas do poder público, né, que irão contribuir para, no futuro, melhorar isso. Eu já tive a oportunidade em delegacias receber a mulher que ela, no dia da agressão, ela registra a ocorrência, cobra providências e no dia seguinte
ela volta para tentar desfazer tudo. Isso é tão cotidiano que, eu não sei se você sabe, geralmente é lesão corporal ou ameaça, os crimes mais praticados dentro do contexto de violência doméstica. A lesão corporal, né, em tese, seria um crime, é um conceito técnico, mas é interessante, de ação penal pública condicionada, ou seja, a vítima tem que provocar a atuação do Poder Judiciário. Só tem processo se a vítima quiser. O STF, né, precisou dizer que nos casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica, essa ação independe da vontade da mulher. Agora o Ministério Público, o promotor de justiça, o delegado agem sem que a mulher queira ou não. Porque se não fosse assim, estava sendo barrado tantos casos exatamente porque a mulher pedia para retirar. Chegava no juiz, se retratava, não queria dar seguimento e hoje, independentemente da vontade dela, né, se dá seguimento a esses crimes de lesão corporal. Isso depende, tem muitos fatores que a gente vai conversar durante esse tempo aqui, que é muito da dependência da mulher, né? A dependência econômica. A mulher está com 3, 4 filhos em casa, não tem como sustentar, não encontra apoio do Estado, infelizmente. Governo federal, governo estadual, e tem alguns programas sociais vinculados geralmente à educação, né? Você tem filho, você matricula na escola, vai receber uma contrapartida financeira. E basicamente, eu hoje atuo numa cidade, né, de todos conhecida como um grande celeiro de Alagoas, né? Tem muito trabalhador rural na cultura da cana-de-açúcar, em Coruripe. Geralmente a mulher tem esses filhos, essa renda do programa federal, e o marido recebe uma diária, um salário por cortar cana, né? É o que vai dar o sustento do lar. Colégio tem que ser do Estado, saúde do Estado, não tem condições mínimas de viver com o básico. E existe essa dependência econômica, né, que é uma forma também de violência contra a mulher, né, a violência econômica. A Lei Maria da Penha, ela trouxe alguns tipos de violência, essa é uma das violências que é praticada. Isso se dá com a mulher pobre, se dá com a mulher rica também, viu, Flávio? O marido que fala, vou tomar seus cartões, né, se você não fizer o que eu quero, ou coisa que o valha. Todos os seus carros, né, estão no meu nome. Isso. E a gente vê vários processos de divórcio, que a grande discussão é exatamente dentro desse contexto patrimonial. A mulher só vai ser, né, independente e livre, nesse sentido, quando ela conseguir se igualar dentro das posições de poder, como eu tinha falado anteriormente, né? E para isso é um trabalho que vai demandar tempo. Graças a Deus estamos conseguindo construir aos poucos, né? Estamos evoluindo. Tá. Eu, na minha turma, eu tomei posse aqui como juiz em 2017, somos 23, creio que metade são mulheres. Graças a Deus, a metade é de mulher. No Rio Grande do Sul, salvo engano, a maioria já são delegadas. Coisa boa. Na Bahia também tem esse fenômeno. E se depender da taxa de natalidade, já que nasce mais mulher, isso vai ser até um fator estatístico. Vai chegar um dia que elas serão maioria. E elas vivem mais. E são menos vítimas da violência. Felizmente, né? Vítimas de... A violência cotidiana, você fala do roubo, né? E até do crime de homicídio, o feminicídio. Sim. Vamos delimitar o que é o feminicídio, porque para distinguir, né, do femicídio. Tem que ter uma relação de afeto para ser caracterizado o feminicídio? Duas hipóteses. Feminicídio, praticar crime contra a mulher em razão de sexo feminino por violência doméstica ou familiar, sim. Relação de afeto. Pai, avô, marido, né? Dentro de um contexto de família. Ou praticado em razão de preconceito ou discriminação à condição de mulher, ou menosprezo à condição de mulher. Esse não necessita uma relação de afeto. Como é que eu posso lhe dar um exemplo prático para a gente, né, sair da teoria e concretizar esse pensamento? Não sei se você lembra, em 2015, eu acho, teve uma chacina em Castelo do Piauí, repercutiu no Brasil todinho. Um grupo de jovens pegou quatro garotas, né, estupraram e mataram elas. Isso se mostra uma condição misógina. Isso é um feminicídio clássico em razão do menosprezo à condição de mulher. Geralmente são acompanhados de crimes sexuais, seja antes da consumação do homicídio, seja depois, ou mutilação das partes íntimas, né? Vagina, seios, ânus. Cada crime, o ser humano ele
ele é ilimitado na barbárie. Eu acho incrível isso, né? Que a gente vê no dia a dia. Mas é isso, a relação de afeto é uma possibilidade de feminicídio. Essa questão do desprezo não exige a relação de afeto, mas é feminicídio também. O feminicídio ele se dá sobre essas duas óticas. Nós podemos determinar um perfil padrão desses criminosos? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque ele acontece em todas as classes sociais, ele acontece contra todas as raças, em todos os estamentos da sociedade. Obviamente, né, o que se chega ao conhecimento do Poder Judiciário são aqueles praticados nas camadas menos favorecidas da população, né, as camadas mais pobres, né? Os que acontecem em escala, né, maior são muitas vezes abafados. Mas, vamos dizer assim, a grande característica do feminicídio é o desrespeito à mulher. É a ideia que ele tem a mulher como propriedade dele. Essa é a grande característica, né? Obviamente, isso pode ser insuflado por alguns elementos. Alguns gatilhos, como o alcoolismo. Ingestão de álcool, utilização de drogas. Dependência química. Isso com certeza pode... A culpa, vou deixar bem claro aqui para o telespectador, a culpa nunca é do álcool ou da droga, mas isso potencializa, isso tira a inibição para que a pessoa possa agir, né, dessa forma despudorada e até tirar uma vida, acarretando o feminicídio. Já chegou algum caso para o senhor que o criminoso tenha de fato uma perturbação mental que poderia decretar a impunidade? A inimputabilidade, né? No feminicídio eu nunca peguei, né? Já peguei em outras situações de homicídio inclusive, né? Mas existe, como é que a gente chama a identificação do psicopata? Sim, um perfil do psicopata, serial, né? Um criminoso serial, por exemplo, o maníaco do parque. Você lembra, antigo, né? Eu era criança, o maníaco do parque, ele fazia o quê? Ele estuprava e matava as vítimas dele, né? Ele é um feminicida clássico, né? Nem todo feminicida precisa ser um psicopata, mas ele era um feminicida clássico, porque ele matava por desprezo à mulher. Recentemente foi preso um criminoso que ele praticou crimes em Delmiro Gouveia e foi preso em Pernambuco. Era um maníaco desse, um psicopata, que depois que foi preso foram aparecendo as vítimas dele. Tem um caso aqui também de um policial militar, não sei se eu tomou conhecimento. Eu já ouvi falar desse caso. Que aí, quando teve um caso, uma vítima que conseguiu se livrar e denunciar, chegaram as demais e identificaram ele como... Crime cometido em contexto de atentado contra a dignidade sexual é algo muito assim... É difícil para a mulher abordar isso, né? Muito. Então, para levar a público, ela tem que ter, no mínimo, uma garantia que aquilo vai para frente. Você imagina levar a público isso e ver a impunidade graçar. Como é que essa mulher vai ficar, né? Ela teve sua intimidade, ela teve seus órgãos genitais violados, sua intimidade, sua vida privada violada ao revelar esse tipo de situação e demanda, no mínimo, uma punição exemplar, né? Então, geralmente, quando praticado por pessoas poderosas, com poder, com status financeiro, né, as mulheres ficam inibidas até de denunciar. Isso aqui no Brasil, isso lá fora também. Teve recentemente um caso de um grande executivo lá do FMI, o Carl Stram, né? Que só depois que uma foi a público que as outras vieram também. Tem também aí o cineasta, tem o prefeito de Nova York. Isso, o Cuomo, né? O André Cuomo. Nos Estados Unidos isso é aparentemente bastante frequente, né? Pelo menos sai mais na mídia que aqui, mas isso acontece em todos... Onde tem ser humano acontece, porque sempre vai ter o desvirtuado. Até nos ambientes globais. Pode ter certeza. A gente estava falando do perfil do criminoso. Existe um perfil da vítima? Perfil da vítima. Eu também vou lhe responder, na minha ótica de leigo, confesso que não sou especialista no assunto, mas na minha ótica de leigo não existe um perfil da vítima. O que eu posso dizer para vocês, porque, me perdoe, quem é a vítima? A vítima é a mulher que tem quando é na relação de afeto, que tem uma dependência do marido, cujo o marido ou companheiro que não aceita, né, determinados comportamentos da mulher, especialmente o término.
Mas, estatisticamente, a violência se dá nas camadas menos favorecidas da sociedade. Então, o anuário, né, da Justiça e uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPE, um órgão bastante sério, ele mostra basicamente que o feminicídio é a morte de mulheres pobres e negras. Seria esse perfil. Para cada mulher morta, tem uma mulher e meia negra morta também, nessa proporção. Ou seja, ela morre 50% a mais do que uma mulher que não seja pobre e negra, dentro dessa classificação. E uma faixa etária também definida assim nessa... Então, 18 a 30, né? É engraçado. Em 2020, eu estava lendo a pesquisa recente, as faixas etárias elas ficam niveladas. Basicamente 15% nessa faixa, de 30 a 49 mais 15, vai se igualando. Não tem muito idoso e não tem muito criança no perfil, mas assim, a partir dos 18 anos até os 50 é escalonada a possibilidade de ser vítima de um crime dessa magnitude. Coincide com essas desavenças motivadas pelo afeto, né? Sim. Relacionamentos que terminam, enfim. É a partir, né, da idade do desenvolvimento sexual da pessoa e da plenitude da vida sexual, essa faixa etária mais ou menos, né? Quando ela tem relações. Tem um sentido, né? E uma outra característica é a dependência econômica. Essa dependência econômica, como a gente tinha conversado anteriormente, em razão de nossa cultura do homem ser provedor do lar e da mulher ser a responsável pela gestão interna da casa e criação dos filhos, né? Torna a mulher dependente do homem, a mulher que está nesse contexto, né? Que fique claro. E isso é uma violência, assim, complicadíssima, né? Você pega uma pessoa que comete uma lesão ou uma ameaça contra a mulher e prende, como a gente tinha falado, a mulher... Como é que vai sustentar a casa? Ela necessita do dinheiro que aquele agressor traz para dentro de casa. E o Estado, que quem deveria trazer o provimento em substituição ao agressor, o Estado deveria ter algum tipo de programa, né, para dar independência a essa mulher para que ela possa, né, se livrar do abuso que está sendo cometido contra ela. Infelizmente, até hoje não tem nada efetivo nesse sentido, né? Há programas bons, mas geralmente exige o quê? Tirar ela de dentro do ambiente de convivência dela, botar em outro lugar. Não são coisas tão fáceis de ser executadas e confortáveis. Muito difícil. E teria que ter uma lei específica para isso, né? Um programa social para isso. Sim, claro. E com prioridade. Desde de 1994, a gente tem a Convenção de Belém do Pará, né? Da Convenção Interamericana. O Brasil é signatário dessa convenção, que determina aos estados, né, que participam dela adotar medidas efetivas para o combate à violência doméstica familiar, inclusive programas para ajudar, né, a mulher a sair dessa situação de risco. A Lei Maria da Penha veio a partir disso, a Lei do Feminicídio, a Lei Maria da Penha é 2006, a Lei do Feminicídio é 2015. Tudo vem num movimento assim de décadas, a gente já está aí quase na terceira década, né? Foi em 94, já estamos indo quase para a terceira década. Verdade. A gente fala que a dependência econômica é fato determinante para a vitimização, mas temos exemplos nas classes mais elevadas. Até exemplos de uma juíza, uma magistrada, ser assassinada no seu ambiente de trabalho. É verdade. Como eu tinha dito também, o agressor, né, a violência não escolhe cor, classe social, raça. É uma relação entre homem e mulher. E tem homem pobre que é dado ao crime, sim, tem homem rico, talvez com muito mais, né, efetividade, que é dado ao crime também. Então, ela atinge todos os estamentos sociais. A violência contra a mulher é uma chaga, vamos dizer assim, democrática. Infelizmente, eu vou usar essa expressão, mas democrática no sentido que pega todo mundo. Verdade. Né, do rico ao pobre. Não é fator determinante essa dependência econômica, ou ser pobre ou ser rico. Os casos, eles pontuam tão fortemente nas estatísticas que a OMS já trata o feminicídio como epidemia. O senhor concorda? A nossa abordagem do conceito de epidemia hoje, depois de vivermos uma epidemia de fato, né? A gente teve, infelizmente, nessa geração a oportunidade, estamos ainda, né, nessa crise da Covid-19, né? Epidemia fecha tudo, em todo canto, ninguém sai para canto nenhum, todo mundo se contamina. Pode ser tratado, aí eu também não sou vamos dizer assim, um virologista, mas o feminicídio seria uma endemia. Uma endemia, sim, é uma chaga, né? Você imagina que no Brasil se morre entre 3 a 5 mil mulheres por ano, né?
uma média aí de 10 anos para cá, 5 mil vidas perdidas de mulheres, né? Metade, 30% geralmente em razão do sexo feminino. 30% dos 5 mil, geralmente crimes de feminicídio. Em Alagoas, como eu disse, uma média de 100. É muita gente. Você imaginar que 13 mulheres por dia, 15 mulheres por dia morrem porque, né, são vítimas de violência e de agressões, você pode tratar assim, como um caso de necessidade de uma intervenção tal qual o governo deu prioridade para tratar da Covid, devia ter numa proporção equivalente, né, o cuidado de trazer um tratamento específico para a questão da violência contra a mulher. E dá para fazer, né? Como Brasil e Alagoas se situam, o Brasil no mundo e Alagoas no Brasil, estatisticamente? Estatisticamente, salvo engano, seria o 5º colocado, né? O Brasil no mundo, o Brasil é um dos países que mais se mata no mundo, não só mulheres. Infelizmente, a gente tem uma média de 50 mil óbitos por ano. É muita gente que morre. Já teve a 65. É muita gente. É uma guerra da Síria que a gente mata aqui, todo ano. E dentro desse contexto, 10% de mulheres, como eu tinha dito, né? Uma média de 5 mil. E Alagoas, né? Alagoas é um estado pequeno da federação. Nós territorialmente só somos maiores que o Sergipe, não é isso? E estamos em 5º colocado dentro de uma escala nacional com 26 estados e o Distrito Federal. É um índice, né, significativo. É um desafio para os gestores públicos. E isso tem que ser prioridade, seja não só do governo estadual, né, do governo federal, como do governo municipal. O governo municipal não tem, né, constitucionalmente a obrigação de tratar de segurança pública, mas há medidas preventivas que eles podem tomar no âmbito de políticas sociais, né? Cabe aos prefeitos também ajudarem. Auxílio Maria da Penha, esse auxílio enquanto essa mulher não... Seria uma coisa assim efetiva. Até por abrigo. Né? Eu, enquanto juiz, chega para mim um pedido de medida protetiva de urgência. O que é que eu faço? Manda afastar o cara do lar, sai da casa. A mulher fica como? Está em casa, está com os filhos. E dinheiro? A gente arbitra uma pensão, certo? Mas o cara trazia um salário mínimo para casa, agora ele vai dar 20% do salário mínimo de pensão. Como é que a mulher dessa vai viver? Ele era um diarista e não trouxe o dinheiro do dia, da comida do dia. É complicado. Agora, se o Estado, ele, além de garantir a proteção física, né, resguardar fisicamente a mulher, dê condição de ela ter uma independência financeira, né, isso seria assim, de uma efetividade maravilhosa. E permitir ela realmente a conseguir andar com as próprias pernas e não depender desse cidadão, né, que agrediu ela. O senhor trabalha aqui na capital e também no interior. Esses comportamentos machistas mais arraigados, eles costumam ser prevalentes no interior? Eu posso dizer o seguinte, isso não é nenhum estereótipo, não, mas no interior existe um problema, um déficit educacional maior. De poucas pessoas têm ensino médio completo, muito analfabetismo ainda. Dentro dos locais onde a educação não foi, assim, vamos dizer, né, maximizada, é mais fácil notar os comportamentos machistas. Entretanto, né, dentro da capital ou qualquer ambiente que tenha pessoas com elevado nível social e econômico, né, eles podem disfarçar, mas a gente percebe também comportamentos machistas, porque o comportamento ele se dá no dia a dia, né, a forma como eu me refiro à mulher, né, o que eu mando ela fazer ou deixar de fazer. No interior, eu posso, em resumo, dizer que pode ser mais notado em razão dessa falta de educação formal que as pessoas têm acesso. Mas em todos os ciclos sociais a gente tem, né, como perceber essa prática de comportamentos machistas. E quando o acusado que se sentiu ofendido com outro relacionamento da vítima, e quando vai a júri é absolvido, isso ocorre ainda? Isso é um absurdo grande, né? Mas assim, o Conselho de Sentença é soberano, a Constituição diz isso, ele pode absolver inclusive por clemência. Já foi muito, né, antigamente, década de 70, 80, muito comum, né, que advogados levassem a plenário de júri a tese da legítima defesa da honra, né? A mulher passou um chifre no rapaz, o rapaz indignado foi lá, matou ela. E saiu absolvido, porque a culpa era da mulher que traiu. Não se respeitava a autonomia sexual da mulher. Se ela quer trair, o problema é dela. Você, um abraço, amiga, parte para outra, né? Como você disse, tem mais mulher que homem no mundo, mulher não vai faltar se ele quiser sair para encontrar.
Hoje em dia, graças a Deus, né, e as campanhas, tanto o trabalho do Estado através da implementação de medidas legislativas, né, como campanhas publicitárias patrocinadas, seja por instituições públicas ou privadas, massificaram a ideia de que o feminicídio é errado. E a gente tem visto, né, eu particularmente, eu não lembro de ter feito nenhuma absolvição nesses termos. Sempre que eu levei um feminicídio a júri, né, me deparei com condenações. Muito bom. Ô, Josiel, nós temos um vídeo aí que fala da Casa da Mulher, que é onde abriga algumas ações de governo de proteção à mulher. Podemos vê-lo, Josiel? Em janeiro, a Casa da Mulher passará a funcionar em sua integralidade. A importância de tudo isso será destacada agora. Temos o prazer de conversar com a Ana Paula Mendes, que está aqui do nosso lado. Ana Paula, explica para a gente a importância dessa abertura, de fato, das atividades de forma integral aqui na Casa da Mulher, localizada em Jaraguá, próxima à Praça Sinibu. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, um prazer imenso ainda mais falar sobre a Casa da Mulher Alagoana e a importância dela. A Casa da Mulher, né, hoje foi inaugurada em janeiro, como você mesmo falou, e começou o funcionamento a partir de segunda-feira. É inédito, né, em Alagoas, uma Casa da Mulher Alagoana, que foi criada pelo Tribunal de Justiça, e hoje nós temos a parceria da Prefeitura de Maceió, que tem contribuído de forma imensa no funcionamento da casa. E a casa é mais um equipamento de assistência e proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, só que aqui é um equipamento de proteção muito mais importante, porque aqui nós temos uma rede única de serviços. A mulher, ela, ao decidir fazer a denúncia de violência doméstica, ela não vai precisar se deslocar a vários lugares, né? A gente evita a revitimização da vítima, porque antes ela precisaria se direcionar à Defensoria Pública, à delegacia, e ela reviveria toda a sua dor em diversos locais, né? E muitas vezes até os profissionais não eram tão capacitados para receber essa mulher, mas agora ela vem para um único lugar onde vão ter todos os serviços importantes para a sua denúncia, para o afastamento do lar, para ficar em segurança. Ela chega aqui, passa pela recepção, pelo atendimento psicossocial, pelo atendimento psicológico, ela passa pela delegacia, pela defensoria, inclusive a mulher também pode ficar aqui na casa, nós temos uma pequena casa de passagem, onde ela pode ficar até 48 horas e depois ser direcionada à casa-abrigo do município. Agora é claro que reúne tantos serviços aqui, a Casa da Mulher Alagoana, né? A informação que nós temos aqui, além de reunir o juizado, delegacia, defensoria pública, a Patrulha Maria da Penha e outros órgãos, como a mulher agora vai se sentir daqui para frente tão amparada diante dos casos de violência que muitas vezes acontecem pelo próprio companheiro dentro de suas casas, para poder ter acesso aqui à Casa da Mulher Alagoana de forma tão tranquila, de tão prática e tão rápida assim, Ana Paula. Nosso intuito é que a mulher ela não se frustre, né, quando ela cria a coragem de denunciar a violência, porque nós sabemos que a violência ela tem um ciclo, e na maioria das vezes quando a mulher resolve denunciar, ela já vem passando por essa situação há muito tempo, e ela já está de uma forma assim extremamente vulnerável, né? Então, para ela criar essa coragem de denunciar já é um grande passo. E muitas vezes, quando ela iria fazer essa denúncia, ela se sentiria frustrada, não bem atendida. E aqui, o que é que nós estamos garantindo? Nós estamos garantindo o acolhimento dessa mulher, a segurança dessa mulher, para que, de fato, ela sinta que ela é importante, que nós estamos pensando nessa mulher, nós queremos transformar a vida dela, colocá-la em segurança, cuidar dela. Inclusive, a OAB também está aqui com um projeto Tem Saída, fornecendo qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho. E nós, da Prefeitura de Maceió, direcionamos a equipe multidisciplinar aqui para casa, para atendimento dessas mulheres, direcionamos uma rede de atendimento total do município, dando preferência à mulher vítima de violência doméstica nos atendimentos psicológicos, porque essa mulher precisa continuar com esse atendimento, no atendimento psicossocial, porque a mulher também precisa continuar com esse atendimento, e sem mencionar também fatores muito importantes, que agora o município de Maceió está dando preferência à mulher vítima de violência no aluguel social, porque muitas mulheres não possuem mais lugar para voltar, né? Muitas vezes o parceiro ainda está dentro de casa, ou a casa pertence a ele, ela não tem onde ficar.
Então, nós estamos agora dando preferência no aluguel social, estamos também dando preferência às vítimas de violência nos conjuntos habitacionais, nos próximos conjuntos que irão ser entregues, né? Nós também iremos fazer todo o cadastro de Bolsa Família, CAD único. Então, nós queremos, de fato, e sem falar também, sem mencionar a qualificação e inserção no mercado de trabalho. Então, a Prefeitura de Maceió, junto com o Tribunal de Justiça, nós estamos fazendo uma rede de apoio em prol das vítimas de violência doméstica. Tudo isso porque o Ministério da Saúde já falou já há um tempo e voltou a mencionar a violência doméstica é um caso de saúde pública e ela precisa ser tratada. E nos últimos meses, devido à pandemia, os casos têm aumentado generosamente. Tem aumentado muito e Alagoas aí pode figurar no primeiro lugar no ranking nacional de violência doméstica e feminicídio. Ana Paula, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e boa sorte daqui para frente com a Casa da Mulher Alagoana, que continue prestando esse serviço, sim. Nós, inclusive, falávamos em outros programas, até quando apresentávamos o programa Segurança em Foco e quando levávamos os casos como tema do programa de violência doméstica, falávamos exatamente dessa ausência de um local de acolhimento para as mulheres vítimas de violência e que agora, pelo menos tem um local onde oferece várias alternativas para que a mulher se sinta mais encorajada, acolhida para poder denunciar esses casos. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Com imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Equipamento importante. Isso é lindo, isso é maravilhoso, Flávio. Isso daqui, o desembargador Tutimés Rairan passou ali na placa, é um craque nessa questão de tentar, né, implementar políticas públicas em favor dos vulneráveis e tomou a iniciativa aí, juntamente com o governo estadual, prefeitura municipal, quiçá tivéssemos uma casa dessa em cada município alagoano. Infelizmente, só em Maceió, né? Vai atender a população daqui, graças a Deus, né? Mas a mulher que está lá em Água Branca, que está lá em Paricunha, que está lá em Mata Grande, ainda não tem acesso a um equipamento desse, né? Para que possa também se sentir abrigada, acolhida e ter condições de denunciar a violência doméstica e sair desse ciclo. A colega falou muito bem, violência doméstica é um ciclo. Feminicídio é o encerramento trágico do ciclo, né? A violência começa lá atrás. Infelizmente, às vezes acaba com morte. Eu acredito que esse é o grande problema do Estado, que você tem a Casa da Mulher, que também não funciona à noite e nos finais de semana. Me parece que ainda não funciona. E aí, para onde vai essa mulher nos finais de semana? Só pode denunciar em dia útil, né? Aparentemente, temos, infelizmente, instar... E contraria a estatística, né? Temos que instar os governantes responsáveis, né? Constitucionalmente responsáveis por dar proteção às mulheres, a fornecer essa proteção efetiva. Né? Isso é um grande passo. A Casa da Mulher Alagoana é um grande passo, sem dúvida. Como tudo se melhora, há de melhorar o serviço, há de estender o serviço, mas assim, é uma iniciativa fantástica, maravilhosa. Eu acredito muito que isso impulsione vários equipamentos disso, a implantação de vários equipamentos desses, inclusive aprimorado. Você imagina, Flávio, que por dia no Brasil, cerca de 630 mulheres procuram a delegacia de polícia para denunciar a violência doméstica. E é atendida por quem? Por homens? Quando tem, né? Quando tem um delegado na cidade, quando tem alguém para atender. Às vezes não tem. Né? 600 mulheres no Brasil, num país de 210 milhões de habitantes, é muita gente. Né? Essa casa é um exemplo de que é uma realidade concreta, né? Uma demanda concreta. A violência contra a mulher é uma demanda concreta, né? E deve ser prioridade das políticas públicas. Infelizmente ainda não o é. Vamos falar das medidas protetivas de urgência. A mulher está com um problema instalado em casa, ela resolveu ir procurar o Estado. A quem ela procura? Vamos lá. A medida protetiva de urgência ela pode ser dada sob dois viés. Às vezes a mulher só quer resolver aquele problema, não quer ver o marido preso ou qualquer coisa que o valha, quando não tem agressão, né? Tem uma ameaça, ela procura quem? Ela pode procurar um advogado para pedir para o juiz, né, através de um processo, uma medida protetiva, a Defensoria Pública, né, aquelas que não têm condições de constituir advogado, ou aquelas que não têm acesso nem à Defensoria Pública, nem a um advogado, vai ao delegado de polícia, vai ao promotor de justiça. Né? Todos esses atores que trabalham dentro do sistema de justiça podem pedir
quem defere é o juiz, né? Vai para o juiz vai analisar e vai deferir. Quais medidas podem ser deferidas? Né? Quando o problema é dentro de casa, a medida clássica é o afastamento do lar. Né? Você tira o agressor daquela comunidade que ele está convivendo com a mulher e com os filhos, geralmente, né? E manda ele para outro lugar. Em razão dessa retirada, você geralmente arbitra, né, uma pensão, mandando ele pagar uma pensão para os filhos, proíbe ele de ter contato com a vítima, seja por telefone, por Facebook, né, por WhatsApp. Hoje em dia a modernidade permite inúmeros meios de contato. E essa só pode também proibir de aproximar dela fisicamente, você não pode passar 300 metros perto dela, alguma coisa nesse sentido. Essas são as medidas protetivas de urgência clássicas, né, para fazer com que a agressão cesse e evitar a reiteração da agressão. Por isso, essas medidas protetivas elas foram implementadas pela Lei Maria da Penha. No final de semana em que, basicamente, o plantonista efetivo é a polícia, o policial ele poderia dar início a essa proteção? Claro, mas como é que ele pode dar início? Tem um policial plantonista, mas tem um juiz plantonista também. Né? Ele pede ao juiz plantonista, e a incumbência do juiz plantonista é despachar de imediato a determinação. E é comum, é bastante comum um pedido de medida protetiva de urgência durante os fins de semana, feriados prolongados, em situação de plantão. Tem um rito célere? Tem um rito célere. Tem que ter um rito célere, porque quem apanha não espera, né? É verdade. Então, eu acho que todos nós já entendemos ser necessária uma estrutura plantonista 24 horas, todos os dias. Isso é indubitável. Isso aí era para ter sido feito para ontem, né? Infelizmente ainda não foi implantado. Eu acredito que se a gente reproduzisse tantas vezes esses vídeos da Casa da Mulher, em muitos momentos, as pessoas sentissem a necessidade disso, talvez impulsionasse mais a implantação das políticas Não públicas. tenha dúvida que a campanha massiva de propaganda é necessária. A informação disseminada, né, ela faz incutir na cabeça das pessoas a ideia de que daquilo é realmente necessário. Às vezes a gente tem uma necessidade, mas não sabe que é necessário porque não sabe nem que existe. Como essa casa, muitas mulheres não têm nem conhecimento da existência dela. Né? Verdade. É importante que, né, os sistemas de comunicações também tragam, né, à luz esse maravilhoso equipamento que é a Casa da Mulher. Como o senhor colocou, resultado da sensibilidade de um dirigente do tribunal, um gestor do tribunal, o desembargador Tomé Zaidan. Muito interessante. Nós já estamos sendo informados de que o nosso tempo está terminando e o senhor tem aí 2 minutos, José, para suas considerações finais. Primeiro, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, né, um espaço qualificado de debate, conduzido com maestria por você. Agradeço o convite também à equipe da TV Mar, né, à produção, aos repórteres, e dizer, né, para a sociedade alagoana, especialmente para a mulher, você mulher que sofre, né, agressões, ameaças, isso não cabe mais nos dias atuais. Você tem direito, né, de ser protegida pelo Estado, você tem condição de procurar, né, pessoas que vão garantir essa proteção para você. O Poder Judiciário, né, ele estará sempre atento para fazer valer o que diz a Constituição e as leis do Brasil e garantir uma efetiva e imediata proteção. Né? Esperamos, né, que com a educação, com o investimento em educação, nas próximas gerações, essa pandemia de feminicídio não seja mais uma realidade social. Com fé em Deus, nós iremos vencer esse mal. O Brasil sempre foi capaz, né, de se transformar, o brasileiro é especialista em se reinventar. Então, queira Deus que nós possamos passar por essa maré e, finalmente, né, ir para mares mais tranquilos. Muito obrigado, doutor Felipe. Nós ficamos muito satisfeitos com os seus ensinamentos, pontuando de forma prática, né, a sua prática no dia a dia, e eu acredito que o nosso telespectador ficou muito satisfeito com seus esclarecimentos. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.